Opa, meus amigos, beleza? Vamos chegando para mais um vídeo do canal Léo Brasileiro, para você que curte aquela resenha, bater um papo de futebol e ficar ligado nas principais informações do mundo da bola. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro majestoso de 2025. Foi um jogo que deu pra gente ter bastante noção de como as duas equipes vão se encaminhar, né, para a temporada, para o vamos ver realmente, né, porque o Paulista, como todos sabem, né, ele funciona mais como uma preparação, né, para os times, entrar no ritmo, voltar das férias, os jogadores conseguirem fazer uma pré-temporada boa para quando realmente importa, que é o brasileiro, né? Numa partida em que o segundo tempo foi de extrema superioridade do São Paulo, mas um primeiro tempo muito equilibrado, um primeiro tempo muito interessante das duas equipes, que fizeram um jogo muito intenso fisicamente. Mas vamos falar principalmente agora das escalações. São Paulo, ele no primeiro tempo sofreu com a pressão do ataque corintiano, porém tem uma dupla de zaga que, como dupla, como parceiros, é uma dupla melhor do que a do Corinthians, que é André Ramalho e Kaká, e a do São Paulo é Arboleda e Alan Franco. Arboleda e Alan Franco são dois jogadores mais consistentes, né? Enquanto André Ramalho é um bom jogador, um excelente jogador, só que o Kaká, como todos sabem, tem aquelas questões, né? Algumas dificuldades, algumas falhas defensivas, e isso foi nítido, né? E as laterais do Corinthians, algo que vinha sendo elogiado também, não conseguiram dar aquela profundidade que precisou para o ataque do Corinthians. No meio de campo, o Corinthians tinha 3 volantes, que era Ranielli, Alex Santana, André Carrilho, e um pouco mais à frente, Igor Coronado. No ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Então, era necessário que os laterais do Corinthians avançassem, porque com 3 volantes e o meia sendo o Igor Coronado, que não é um jogador de grande intensidade física, de grande movimentação, era necessário o Corinthians ter profundidade pelas laterais, e não foi o caso. Então os laterais do Corinthians, eles tiveram receberam um pouco mais de críticas nesse último jogo, e eu acho que elas são justas, porque talvez eles estejam aquém do que a gente estava esperando nesse começo de temporada, né? Claro que os times ainda vão melhorar, vão encontrar sua melhor forma, porém eles ainda não mostraram que podem ser realmente os titulares para uma temporada tão longa, de tantos jogos. Então, isso é algo que a gente vai passar a observar nos próximos jogos, no decorrer do Campeonato Paulista. A dupla de volantes do São Paulo tinha Pablo Maia e Alisson, que fizeram um jogo consistente. Um pouco mais à frente, o São Paulo veio com um quarteto ofensivo, que eu acho muito interessante. Embora o Zubeldia tenha, assim, os seus problemas, eu acho interessante e ousado, de forma positiva, o que ele faz montando esse quarteto. Desde o ano passado ele já tentava, né? Só que não tinha o Oscar, tinha o Ferreirinha. Então tem Caleri, que é um excelente fazedor de gols. É bem verdade que vive uma seca o Caleri, mas eu acredito que é um excelente centroavante. Junto dele, mais centralizado, até não gosto muito dessa escalação do Zubeldia, é o Luciano, um pouco mais centralizado como 10, né? Eu sei que o Luciano veste a 10, mas é nítido que ele não tem o estilo de jogo de um 10. Então acho que ele realmente tinha que ser um pouco mais avançado, não gosto muito dessa escalação do Zubeldia. Porém, eu acredito que é interessante o Luciano estar em campo, mas eu preferencialmente colocaria o Ferreirinha no lugar dele e abriria ele pela ponta esquerda ou direita, né? Porque o Lucas faz as duas. E aí tem o Lucas, né? Que é um jogador que eu acredito que qualquer treinador do mundo gostaria de ter. E não só pela versatilidade, é aquele cara que desequilibra as partidas. Ele, além de tudo, ele é muito identificado com a torcida. Claro, qualidade técnica é impressionante. Desde que ele chega no Brasil, o pessoal comenta e é verdade. O Lucas, ele parece que joga em outra rotação. Enquanto os jogadores que estão acostumados com o futebol brasileiro estão a 50 por hora, ele tá a 100, 110, então parece que o cérebro dele pensa mais rápido, parece que ele tá sempre pensando no próximo passo, às vezes que ninguém tá vendo e ele já tá prevendo o que vai acontecer. Então realmente tem uma qualidade impressionante e o primeiro gol mostra as características dele de um cara que é imparável, porque é um cara de 1,72, que faz um gol de cabeça no meio de um monte de gigantes, e realmente pode ser que não seja a maior característica dele, mas o quanto que ele se entrega em campo e o quanto que ele é identificado com a torcida é algo que é impressionante, e realmente o São Paulo o torcedor São Paulo tem que ficar muito feliz de ter um jogador como esse no time, né? E agora, ao lado de Oscar, é algo muito, muito bacana, uma dupla realmente incrível que o São Paulo conseguiu montar, de duas crias, né, de Cotia. Bom, o Lucas realmente, pra mim, é o nome da partida, é o jogador que desequilibrou, que fez a diferença quando ainda o placar tava em 0-0, porém a gente vai ter que falar também da última peça desse quarteto, né, que é o Oscar, que tá chegando agora e que tem tudo para fazer
próximas temporadas brilhantes pelo São Paulo. Então o Zubeldia vem tentando escalar esse quarteto, né? Agora falando um pouco sobre o sistema ofensivo do Corinthians, né? Como eu disse, o Igor Coronado no meio, ele é o meio atacante mais próximo dos dois homens da frente, né? Memphis Depay e Yuri Alberto, que eram os homens mais próximos do gol. E aí que tá o grande problema da escalação do Corinthians hoje, ao meu ver. O que acontece é que com o Rodrigo Garro, esses caras piscaram, o Rodrigo Garro tava lançando eles, que é o jogo do Yuri. O jogo do Yuri é atacar o espaço, é procurar a brecha, e com o Memphis Depay chamando a atenção, trazendo um pouco dos olhares da zaga adversária, o Yuri Alberto, ele consegue se infiltrar. E é nessa fração de segundo que o Rodrigo Garro ele é muito superior ao Igor Coronado. Porque realmente, eu posso dizer até que o passe do Igor Coronado ele é até mais refinado que o do Garro. Porém, ele não tem esse time perfeito que encaixou com o Yuri Alberto e Memphis na última temporada. E é isso que está atrasando um pouquinho. Por isso que eu acredito que o Corinthians não tem feito tantos gols. Você pode ver que alguns gols do Corinthians, alguns são de bola parada. Por exemplo, no último jogo contra o Água Santa, os 2 gols foram de bola parada. No outro jogo contra o Belo Clube, o Thales Magno resolve o jogo com jogada individual. Então, quando o Yuri Alberto e Memphis Depay estão em campo, eles precisam que o meio-campista ele seja ativado dessa forma. Toda hora tá lançando bola para eles conseguirem criar vantagem. E foi assim que nas últimas 10 vitórias do Corinthians, eles conseguiram até placares elásticos, né? A última rodada contra o Grêmio acho que foi 3-0, se eu não estiver enganado. Teve, se eu não me engano, Bahia também, que foi uma pancada. Então era isso que ajudava o Corinthians a ter um ataque, né, um setor ofensivo de muitos gols, muita criatividade, muito entrosamento. Só que sem o Rodrigo Garro, que tá fazendo muita falta, tá muito difícil disso acontecer. O Coronado ele carrega mais a bola, ele procura mais o passe, ele não tem aquela característica de receber e já tirar, já sair lançando os jogadores. Então eu acho que é isso que tá atrapalhando o sistema ofensivo do Corinthians. Junta isso com a falta de profundidade das alas, né, Mateuzinho e Bidu, fica muito difícil o Corinthians ser perigoso ofensivamente. Fora isso, já tendo falado das escalações, o Corinthians tem um primeiro tempo muito positivo, né? Tem as melhores chances do jogo, até assume o controle da partida por um tempo, porém o São Paulo consegue equilibrar em alguns momentos. As melhores chances da partida foram, do primeiro tempo no caso, são em 2 oportunidades do Corinthians, uma num cruzamento batido por Igor Coronado, que o Kaká cabeceia e o Rafael faz uma defesa simplesmente espetacular, que ele defende, a bola vai para a trave, e o Arboleda, muito inteligente, muito frio, consegue tirar. Porque a maioria dos jogadores ia se afobar, ia talvez jogar contra o próprio patrimônio, ia fazer um gol contra. Porém, o Arboleda, ele consegue realmente ali ser muito rápido no pensamento, e ele ajeita o corpo e tira a bola para fora. Então, a melhor oportunidade do tempo foi essa. Também teve uma oportunidade em bola parada, que o Memphis Depay dá uma paulada e o Rafael busca. Uma defesa não tão incrível quanto a anterior, mas também uma boa defesa, e faltou um pouco isso também, até das duas partes, né, tanto do São Paulo quanto do Corinthians, arriscar mais de fora da área. Choveu muito, né, no Morumbi, então era necessário, a bola molhada, chuva, era necessário chutar mais de fora da área. Bom, como eu dizia, o Corinthians era superior no primeiro tempo, São Paulo não conseguiu criar tantas oportunidades, o Corinthians teve um pouco mais de controle da bola, principalmente no meio de campo com o André Carrilho, que ele jogando um espetáculo. O cara parece que realmente joga de terno. O Carrilho, porque ele sempre tem o controle da bola, o movimento corporal dele sempre engana o adversário, ele faz que vai para um lado, ele vai para o outro, o adversário sempre acaba levando a pior. E até nesse quesito de controlar o jogo, o Bidu fez uma jogada muito bonita em cima do Luciano, foi para um lado, foi para o outro, foi para um lado, foi para o outro, o Luciano acabou no chão, até dar um soco no gramado, ficou irritado, é aquele cara que realmente pega a pilha, né, com o jogo. E no primeiro tempo o São Paulo não conseguia tomar o controle da partida. Não conseguia pegar, estamos em casa, a obrigação de vencer é nossa, embora seja um clássico que pode cair para qualquer lado. O São Paulo ele tinha essa obrigação e ele não conseguiu tomar as rédeas da partida. Porém, isso desmoronou no segundo tempo, quando sai o primeiro gol de cabeça do São Paulo. Como eu disse, acho que o cruzamento foi do Oscar e o cabeceio foi do Lucas, um cara de 1,72 que faz um golaço de cabeça. Ali não tenho que dizer nada a declarar sobre o Hugo, ele não podia fazer nada. Os zagueiros, eu acredito que o sistema defensivo ele não se preocupou com o Lucas, porque quem vai dizer que um cara de 1,72 vai subir no terceiro andar para fazer um golaço, né? Então, realmente,
Eu acredito que foi um erro, talvez se o sistema tivesse melhor postado isso não aconteceria, porém também tem o fator surpresa, ninguém imaginaria que o Lucas conseguiria fazer aquele golaço. A partir desse gol, desmorona, o Corinthians simplesmente desmorona, ele não consegue voltar a ter o controle da partida nem por um momento. O que eu posso dizer vai ser ali perto do gol do Martinez, mas não chega perto de voltar a ter o controle da partida. Não que tivesse sido um controle de grandes, como posso dizer, de dominar a partida. O Corinthians não dominava, ele era um pouco superior e teve as melhores chances no primeiro tempo, mas ele não consegue retomar essa superioridade no segundo tempo após o gol. Quando sai o gol, o Corinthians, o São Paulo cresce muito, a torcida inflama o estádio. O Lucas, como um cara que é cria da base, muito identificado, ele consegue inflamar a torcida, consegue inflamar os jogadores, e ali vira um outro São Paulo. Um São Paulo que domina mais as ações, um São Paulo que é superior, e aí, num erro de saída de bola, sai o gol do Oscar. Golaço do Oscar, tá voltando, é bom, é legal ter o Oscar no São Paulo. Eu sou um cara que, pessoalmente, critico um pouco as contratações de São Paulo. Eu entendo que seja um time que tem uma dívida, e o Corinthians tem uma dívida muito maior, mas o São Paulo é um time que tem uma dívida, só que ele raramente investe em alguns bons jogadores, são sempre jogadores medianos, e para um time com a grandeza do São Paulo, eu realmente acho que era necessário fazer mais. E o São Paulo faz esse mais com o Oscar. O Oscar, ele é esse jogador diferente. Com certeza o Oscar, para mim, deve estar no top 5 jogadores do Brasil, né? Porque o Neymar vai chegar agora, né? Dizem que quarta-feira ele chega no Santos, mas tem Neymar, Coutinho, tem Memphis, Oscar tá nessa conta, Hulk tá nessa conta, tem vários jogadores que realmente estão aí no topo, e o Oscar ele já chega com esse status certamente. Vamos ver se vai vingar, se vai realmente manter esse ritmo, porque se manter, realmente é um jogador que vai fazer a diferença pro São Paulo. E ele aguenta até bastante, ele joga praticamente o jogo inteiro, se eu não me engano ele vai sair aos 89, 88 minutos. Então isso é bom, é um sinal positivo. Todos acreditavam que, por conta dos muitos anos de China, talvez ele chegasse aqui no Corinthians, no São Paulo, com maiores dificuldades de se manter fisicamente, mas ele faz uma boa partida. É claro, né? Depois que o São Paulo abre vantagem, o time se retrai um pouco, eles já não conseguem mais ter aquele controlar o meio de campo como ele fez a partir dos gols, né, do São Paulo. Então realmente tem um desempenho, ele realmente regride um pouco, né, depois dos gols, porém é normal, é da característica do jogo, né, tá vencendo um clássico, precisa se fechar um pouco. Então tá de parabéns o Oscar, grande partida, e vamos ver o que ele pode apresentar pra gente daqui pra frente. E logo após o segundo gol do São Paulo, o José Martinez, né, uma bola resbalada no cruzamento, sobra, e ele faz um golaço, não tenho nem muito o que comentar. Ele entrou no segundo tempo, depois do Alex Santana não fazer um grande primeiro tempo, e no meu ponto de vista, sinceramente, ele entra até um pouco dormindo, erra algumas besteiras, mas consegue acertar um gol que, quando a bola sobrou, eu falei, vai mandar na lua. Eu tinha certeza que ele ia mandar na lua, mas não aconteceu, foi um golaço que colocou a gente de volta no jogo, mas numa infantilidade muito grande, o Corinthians se desconcentra e toma um terceiro gol com uma qualidade impressionante do Lucas, né, que tem sorte, sim, é verdade, a bola bate, sobra, e ele ainda consegue manter ela, só que isso aí também vai do controle de bola do cara, que tem muita qualidade, e o Hugo, ele abre o máximo que ele consegue com o passo, não consegue chegar. Pensa se o Lucas ele fica frio na frente do gol. Não cai um fio de cabelo do Lucas na frente do gol. O cara é gelado, por assim dizer, né? Mas ele faz um golaço, né? E realmente mérito dele. E dali pro final, o Corinthians ainda tenta pôr uma pressão, mas o Yuri Alberto e o Memphis Depay muito desconexos da partida. Igor Coronado não conseguiu ativar esses jogadores. Eu acredito que o Romero entra de forma errônea, o Ramon coloca ele, mas eu acredito que devia ter colocado o Magno, que até então tinha 2 gols em 3 jogos, foi um cara que resolveu, então eu preferia que o Magno tivesse entrado antes. Ele vai entrar nos 10 minutos finais, e eu acredito que o Ramon mexeu mal. Talvez 3 volantes não tenha sido a melhor escolha para esse jogo, porém, agora é levantar a cabeça. O Corinthians é líder do grupo, por sinal tem mais pontos até do que o São Paulo mesmo, tem 7 pontos do São Paulo, o Corinthians tem 9. Então agora é levantar a cabeça, pensar nas próximas rodadas, e eu acredito que essas duas equipes ainda podem fazer muito pela frente. Tem muito campeonato paulista para eles se entrosarem. Vamos ver, a gente quer ver o melhor São Paulo, o melhor Corinthians, vamos ver o que esses jogadores têm a oferecer, mas eu acredito que o Corinthians ainda tem que melhorar muito, principalmente no setor de criar jogadas. Os laterais têm que aparecer mais, o meio de campo com 3 volantes fica muito difícil, porque a gente está sentindo bastante falta do Bidon, está sentindo falta do Garro, então a gente vai precisar de mais qualidade técnica, não dá para jogar com 3 volantes em clássico.
Então essa é a minha análise, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve, manda um comentário aí embaixo, vamos conversar um pouco mais. Logo mais tem Corinthians, se não me engano é terça ou quarta-feira, Corinthians e Ponte Preta. E nós nos vemos na próxima. Valeu!